O último suspiro de Sara. O sol nascia lentamente sobre as montanhas de Hebrom, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. O vento soprava suave, balançando as árvores e espalhando o aroma das flores do campo. Era um dia comum para os habitantes daquela terra, mas para a tenda de Abraão, um momento de tristeza estava prestes a se desenrolar. Sara, a mulher que havia acompanhado Abraão por tantas décadas, sentia o peso da idade sobre seus ombros. Seu rosto, outrora jovem e vibrante, agora exibia marcas do tempo, mas seus olhos continuavam brilhando com a mesma fé que a sustentara por toda a vida. Aos 127 anos, ela sentia que sua jornada estava chegando ao fim. Nos últimos dias, Sara tinha ficado mais fraca. Sua respiração era curta e pesada, e seus momentos de lucidez eram intercalados com períodos de sono profundo. Abraão, ao seu lado, segurava sua mão com ternura, recordando os momentos que haviam compartilhado. Como esquecer os dias em que partiram de Ur dos Caldeus, seguindo a voz do Senhor para uma terra desconhecida? Como esquecer a promessa de Deus de que fariam deles uma grande nação, mesmo quando Sara já não podia mais ter filhos? Ela sorriu ao pensar em Isaque, o filho da promessa, o menino que Deus lhes dera quando já não havia esperança. Aquele pensamento trouxe-lhe paz. Isaque já era um homem jovem, forte e cheio de vida. Ela sabia que ele seguiria o caminho da aliança com Deus. Abraão percebeu o sorriso nos lábios da esposa e apertou sua mão um pouco mais forte. Sara, estou aqui, sussurrou ele, sua voz embargada. Ela abriu os olhos devagar e o observou com ternura. Seus lábios tremeram enquanto ela lutava para falar. Abraão, disse, sua voz fraca, quase como um sopro. Deus foi fiel. Nunca duvide disso. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto do patriarca. Como ele poderia duvidar? A vida deles havia sido um testemunho vivo do poder de Deus. Você é a mulher mais forte que já conheci, Sara. Minha amada, minha companheira, minha bênção, respondeu ele. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se quisesse absorver pela última vez o cheiro da terra, o som do vento, a presença do homem que amara por toda a vida. Isaque entrou na tenda, o coração apertado. Desde criança, ele sempre vira sua mãe como uma mulher firme e sábia. Agora, vê-la tão frágil partia-lhe a alma. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua outra mão. Mãe, murmurou ele, tentando conter as lágrimas. Sara abriu os olhos e sorriu para o filho. Meu filho, Deus te abençoe e guie todos os teus dias. Ele sempre estará contigo. O coração de Isaque apertou. Ele sentiu que aquele era um adeus. Eu te amo, mãe, disse ele, a voz embargada. E eu te amarei, para sempre. Essas foram suas últimas palavras. Seu corpo relaxou, sua respiração cessou, e a paz preencheu a tenda. Sara, a princesa de Abraão, a mulher que esperou pelo cumprimento das promessas de Deus, partirá. O silêncio tomou conta do lugar. Abraão, com os olhos cheios de lágrimas, levou a mão ao rosto de Sara, acariciando-lhe suavemente a face. Descanse em paz, minha amada, sussurrou ele. Isaque abaixou a cabeça, sentindo a dor da perda. O choro dos servos começou a ecoar ao redor da tenda. Todos ali sabiam que aquela era a partida de uma mulher especial, uma mãe, uma líder, uma fiel serva de Deus. Lá fora, o vento soprou mais forte, como se a própria natureza estivesse lamentando a partida de uma das maiores mulheres que já pisaram a terra. O coração de Abraão estava despedaçado, mas algo dentro dele dizia que ainda havia algo a ser feito. Ele precisava honrar Sara com uma despedida digna. Ele precisava encontrar um túmulo para sua amada. A busca pelo lugar de descanso. O luto pairava sobre a tenda de Abraão como uma sombra densa. O som das lamentações dos servos se misturava ao vento frio que soprava por Hebrom. O corpo de Sara jazia coberto com um fino tecido branco, enquanto as mulheres da tribo preparavam os ritos fúnebres. Abraão, porém, permanecia em silêncio, sentado ao lado dela, segurando sua mão pela última vez. Era difícil aceitar que a mulher com quem compartilhara tantas jornadas agora estava imóvel, sem vida. Cada ruga em seu rosto contava uma história. Cada fio de cabelo branco era um testemunho da perseverança e da fé que viveram juntos. Mas agora, o tempo dela havia acabado e cabia a ele tomar a decisão mais difícil: encontrar um lugar para sepultá-la.
Naquela época, Abraão ainda era um estrangeiro em Canaã. Embora Deus houvesse prometido aquela terra à sua descendência, ele próprio ainda não possuía nada ali. Precisava de um túmulo para sua esposa, um lugar onde pudesse visitá-la e honrar sua memória. Levantando-se com pesar, ele enxugou as lágrimas, saiu da tenda, decidido a resolver essa questão. Ao caminhar pela cidade de Hebrom, Abraão dirigiu-se aos filhos de Et, os habitantes locais, pois sabia que precisaria negociar um terreno para o sepultamento. Assim que chegou diante deles, curvou-se respeitosamente e falou com voz firme, embora carregada de tristeza. Sou estrangeiro e peregrino entre vocês. Dê-me uma propriedade para que eu possa enterrar minha esposa e prestar-lhe a última homenagem. Os homens se entreolharam. Abraão não era um desconhecido para eles. Embora fosse um forasteiro, era um homem respeitado, um príncipe de Deus entre os povos da região. Sua palavra era honrada e sua riqueza inegável. Os filhos de Et responderam com reverência: Senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe poderoso entre nós. Sepulta tua esposa em qualquer um de nossos sepulcros. Nenhum de nós te negará sua terra para isso. Apesar da generosidade da oferta, Abraão tinha um lugar específico em mente. Ele desejava a caverna de Macela, um campo pertencente a Efrom, filho de Zoar. Aquele lugar era especial, afastado o suficiente para proporcionar tranquilidade e digno bastante para honrar a memória de Sara. Voltando-se para Efrom, Abraão fez o pedido diretamente. Se estás disposto a permitir que eu enterre minha esposa, rogo-te que me vendas a caverna de Macela, que está no fim do teu campo. Paga-la-ei pelo preço justo, para que tenha um local próprio de sepultamento. Efrom hesitou por um instante, depois respondeu em meio aos anciãos da cidade: Não, meu senhor, eu te dou o campo e a caverna que nele está. Diante dos filhos do meu povo, eu te dou como presente. Enterra tua esposa ali. Mas Abraão não queria aceitar a terra sem pagar por ela. Ele sabia que para garantir que aquele local pertencesse à sua descendência, precisava adquiri-lo legalmente. A posse deveria ser oficial, para que nenhuma futura geração pudesse reivindicá-la de volta. Não, por favor, escuta-me, insistiu Abraão. Pagarei o preço do campo. Aceita-o, para que eu possa enterrar minha esposa ali. Efrom suspirou, percebendo que Abraão estava determinado a pagar. Então, ponderou e disse: A terra vale 400 siclos de prata, mas o que é isso entre nós? Enterra tua esposa. Abraão, sem hesitar, pesou a prata e entregou Efrom na presença de todos, garantindo assim a legalidade da compra. Naquele momento, a caverna de Macela passou a ser sua propriedade, o primeiro pedaço de terra que Abraão possuía na terra prometida. Assim que a negociação foi concluída, Abraão voltou para a tenda onde o corpo de Sara esperava. Seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-la mais uma vez. Ele se ajoelhou ao lado dela e tocou-lhe o rosto com delicadeza. Hoje, minha amada, garanto que teu descanso será eterno. Na manhã seguinte, os servos e familiares se reuniram para levar o corpo de Sara até a caverna de Macela. Era um cortejo silencioso, marcado pelo pesar e pela reverência. Abraão e Isaque caminharam à frente, carregando o fardo invisível da perda. Quando chegaram ao campo recém-adquirido, depositaram o corpo de Sara com respeito dentro da caverna. Abraão ficou ali por um longo tempo, olhando para o túmulo. Parecia-lhe surreal que aquela que tanto amara agora repousava ali para sempre. Mas algo dentro dele o confortava. Aquela terra agora fazia parte da promessa de Deus. Ali começava um novo capítulo para sua descendência. E, no silêncio daquele momento solene, Abraão percebeu que o amor por Sara jamais seria apagado. O legado de Sara e a continuidade da promessa. O silêncio reinava ao redor da caverna de Macela. A terra recém-revolvida era a única marca visível de que ali, sob aquelas pedras sagradas, descansava Sara, a matriarca de uma grande nação. O sol poente lançava raios dourados sobre a entrada da caverna, como se a própria criação quisesse prestar homenagem à mulher cuja fé ajudara a mudar a história do povo de Deus. Abraão permaneceu de pé diante do túmulo por um longo tempo, imóvel, com os olhos fixos na entrada da caverna. Seu coração pesava como nunca antes. Ele já havia enfrentado muitas provações em sua vida, deixar sua terra natal, confiar em promessas que pareciam impossíveis, quase sacrificar seu próprio filho,
mas nada se comparava à dor de perder sua esposa, sua companheira de toda uma vida. Isaque estava ao lado do pai, mas seu rosto estava voltado para o chão. Ele sentia um vazio imenso. Sara não era apenas sua mãe. Ela era sua guia, seu conforto, a primeira pessoa que acreditou no milagre de sua vida. Ele sabia que, sem ela, nunca teria existido. O que será de nós agora, pai? Perguntou Isaque, quebrando o silêncio. Sua voz era baixa, carregada de dor. Abraão respirou fundo antes de responder. Seguiremos em frente, meu filho, pois Deus é fiel e cumprirá tudo o que nos prometeu. Essas palavras eram verdadeiras, mas não diminuíam a dor. Mesmo um homem de fé como Abraão sabia que a saudade era um fardo difícil de carregar, o luto e a reflexão. Nos dias que se seguiram ao sepultamento de Sara, a tenda de Abraão ficou mergulhada em tristeza. Os servos ainda andavam em silêncio, respeitando o período de luto. Abraão sentia que cada canto da tenda carregava lembranças de sua esposa, o perfume das ervas que ela gostava de preparar, os tecidos que ela tecia com habilidade, as noites em que conversavam sobre o futuro de seu filho. Mas havia algo que o preocupava mais do que sua própria dor: Isaque. O jovem estava profundamente abalado com a morte da mãe. Desde que Sara partirá, ele ficava isolado, saía pouco da tenda e falava ainda menos. Abraão sabia que precisava fazer algo. Foi então que um pensamento tomou conta de seu coração. Isaque precisava de uma esposa. Era necessário que ele continuasse a linhagem da promessa, assim como Deus ordenara. Abraão sabia que sua missão ainda não estava completa. Ele havia perdido Sara, mas seu dever agora era garantir o futuro de seu filho e da descendência que Deus prometera. A continuidade da promessa. Com determinação renovada, Abraão chamou seu servo mais fiel, Eliezer, e deu-lhe uma missão de extrema importância. Jure-me que não escolherá uma esposa para Isaque entre as filhas desta terra de Canaã. Vá até a terra dos meus parentes e traga de lá uma mulher para ele. Eliezer, que conhecia bem o coração de Abraão, aceitou a missão com reverência. Ele partiu em viagem, guiado pela providência divina, até encontrar Rebeca, uma jovem de grande beleza e coração generoso. Quando voltou com ela, Isaque finalmente encontrou consolo para sua dor. A chegada de Rebeca foi um novo começo. O jovem, que antes estava mergulhado no luto, encontrou nela um novo motivo para seguir adiante. A Bíblia relata que Isaque a amou profundamente. Ao recebê-la, finalmente se sentiu consolado pela perda de sua mãe. O legado de Sara. Abraão continuou vivendo por mais muitos anos, mas nunca deixou de visitar a caverna de Macela. Ali estava sua amada, a mulher que, mesmo em sua velhice, deu à luz a uma promessa. O túmulo de Sara não era apenas um lugar de luto, mas também um símbolo do que Deus havia feito por eles. A morte de Sara marcou o fim de uma era, mas não o fim da promessa. Ela foi a primeira a ser sepultada em uma terra que Deus havia prometido dar à sua descendência. Seu corpo descansava ali, mas sua fé continuava viva nas gerações futuras. E assim, a mulher que uma vez riu da promessa de Deus, ao ouvir que daria à luz na velhice, tornou-se um testemunho de que nada é impossível para o Senhor. Inscreva-se no canal e ative o sininho.